5 segundos. Firme e forte na onda do esporte, tudo sobre as caras novas do Flamengo, os reforços de peso que o Flamengo está contratando, já contratou. Ontem chegou o Samuel Lino, hoje vai chegar o Carrascal, o Emerson Royal já está treinando. Olha, é uma verdadeira Celeflá. A Copa do Brasil, que começou ontem com a vitória do Botafogo no Engenhão, 2-0 em cima do Bragantino. O Vasco, que joga hoje lá em Alagoas, em Maceió, Alagoas, a terra da Daniele, enfrenta o CSA. O Fluminense, que não anda nada bem, mas vai enfrentar o Internacional, o velho freguês Fluminense, lá da Beira-Rio. E o Flamengo, que joga amanhã no Maracanã contra o Galo Carijó das Alterosas. A Copa do Brasil, todos os jogos você vai curtir aqui, dentro de instantes, no Momento do Esporte, está começando, é claro. Comprado o Momento do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, ó. Você que me acompanha há mais de 38 anos aqui na telinha, no Momento do Esporte, foram 18 anos na CNT, mais 8 anos na Bandeirantes, 8 anos na TV Record, 4 anos lá na Rede Caracol de Comunicações dos países sul-americanos. Agora estamos aqui no Momento do Esporte, na Napa TV e na TV Diversidade. E você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, dê essa forcinha pra gente aí. É um canal alternativo, é um canal secundário da Napa TV. Momento do Esporte, Napa TV, é muito importante para o nosso trabalho. Inscreva-se e dê o seu joinha. Olha, hoje temos muitas notícias, você vai curtir aqui a chegada do Samuel Lino, né, que já fez exame médico, já vai começar a treinar. Também a chegada do Carrascal, que vai acontecer daqui a pouquinho, né? Obviamente, na hora que ele está fazendo o programa, o Carrascal está chegando. Olha, foram 4 reforços e mais o Jorginho, 5, porque o Jorginho chegou antes. O Flamengo está fazendo uma verdadeira seleção. Então, eu já vou começar o programa falando da Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil que tem a maior premiação. E é o caminho direto para a Libertadores. Coloca na telinha aí os jogos que já começou ontem, né? Com o Botafogo vencendo o Bragantino por 2-0, né? O jogo que o Botafogo fez o placar no primeiro tempo, 2-0, no segundo tempo quase que o Bragantino complica, mas foi um bom resultado. Hoje nós teremos o Bahia enfrentando o Retrô lá na Fonte Nova, às 19h30, o Internacional recebendo o Fluminense, no Beira-Rio às 21h30, Cruzeiro e CRB no Mineirão, às 19h30, CSA vai receber o Vasco lá no Rei Pelé às 19 horas. Olha, casa cheia, muito tempo que o Vasco não joga lá em Maceió, né, nas Alagoas, como diz o meu querido amigo e irmão Edson Mauro. Corinthians e Palmeiras, que clássico, hein? Que maravilha, né? Na Neoquímica às 21h30. Amanhã mais 2 jogos fechando aí as oitavas de final. O Flamengo recebendo o Atlético Mineiro no Maracanã, mais uma vez. O Flamengo que venceu pelo Campeonato Brasileiro 1-0, agora é Copa do Brasil, agora é diferente, né? E o São Paulo recebendo o Atlético Paranaense no Morumbi. Portanto, são jogos, Copa do Brasil, repito, que começou ontem com apenas um jogo, a vitória do Botafogo em cima do Bragantino. Hora e meia de falarmos do Clube do Seu Coração. Sabe quem? Do Baixão da Gama, o gigante da colina, o Vasco que teve um jogo aí meio tumultuado com o Internacional, ainda está rendendo aí essa situação da expulsão do Léo Jardim, mas quem vai falar tudo do Vasco é o Marcos Salles. Fala do Vasco aí, Marcos Salles. Fala, Napoleão Nascimento, tudo bem? Grande abraço para você, para Tony De Luca, Eros Love e também para Dani Nascimento. O Vasco da Gama já está em Maceió, onde amanhã, às 19 horas, enfrenta a equipe do CSA pela Copa do Brasil. Esse adversário o Vasco já enfrentou em outras 2 vezes, né? Em 1992, quando acabou empatando em Maceió em 3-3 e perdendo em São Januário 1-0, o CSA passando à próxima fase. 2002, um outro confronto, 2-1 em Maceió e 4-0 em São Januário, com o baixinho Romário fazendo 2 gols, e aí o Vasco passou à próxima fase. E amanhã é o tira-teima, né, desse confronto entre CSA e Vasco da Gama, no Rei Pelé,
7 horas da noite, o Vasco tenta aí um bom resultado para depois, na semana que vem, decidir em casa e tentar a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. O Léo Jardim é dúvida para o jogo e o Felipe Coutinho está relacionado, mas deve começar no banco de reserva. Ele que, né, ficou um bom tempo afastado aí por uma contusão na panturrilha, e o time, né, ganhou um certo entrosamento ali com o Nuno fazendo a função ali do Felipe Coutinho. Então o Vasco tenta aí a vitória ou até mesmo um empate, que seria um grande resultado para o jogo de volta na próxima semana em São Januário. A tendência é que o Vasco vai a campo com a seguinte formação: no gol, Léo Jardim ou Daniel Fusato, Paulo Henrique na lateral direita, com o João Vitor, tá, voltando à zaga, já que ele estava suspenso no jogo aí de meio de semana, ou ainda o Maurício Lemos, que fez uma boa partida contra o Internacional, o Lucas Freitas e o Lucas Piton na lateral esquerda. No meio campo com o Hugo Moura, o Tietê e o Nuno, no ataque Ryan, o Verrete e também o David. Essa é a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã, diante da equipe do CSA. Valeu demais, muito obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações em relação aí do Vasco. Eu vou repetir o que eu falei ontem, né? O Vasco, a expulsão do Léo Jardim, na minha opinião, foi uma expulsão normal, uma expulsão justa, porque o árbitro tinha advertido para ele sobre a cera que todos os goleiros fazem, que eu não sei porquê. E outra coisa, a FIFA determinou que apenas e tão somente o capitão da equipe possa vir reclamar. Mas não adianta nada, porque continua, a bagunça continua mesmo, qualquer coisa, o cara, se o árbitro vai no VAR, vai todo mundo atrás. Então, os árbitros precisam ter mais pulso, ter mais firmeza. E que isso sirva de exemplo, não só do jogo do Vasco, né? Não só do jogo do Vasco. O Vasco mandou uma nota de que realmente o atleta teve uma dor na costela e tal, hematoma. Então isso é normal de jogo, gente. Isso é normal de jogo. O jogo é trombada e tal. Isso não quer dizer que, poxa, cera ele estava fazendo. Agora, o que eu posso questionar para vocês é em relação ao goleiro do Internacional, que fez a mesma coisa e o juiz não falou da mesma forma. Então são dois pesos, duas medidas. A atitude foi correta, só que tinha que fazer também com o goleiro do Internacional. Bom, o Marcos Salles já falou tudo sobre o Vasco, eu vou apenas complementar dizendo o seguinte, que o Vasco enfrenta o CSA jogando em casa é um palco formiga, né? O CSA sabe que tem que fazer o placar lá, do Rei Pelé. Então, se o Vasco repetir a atuação que fez contra o Inter, com certeza vai trazer um bom resultado e vai decidir aqui em casa, São Januário, com casa cheia, né? O time provável vai aparecer aqui na telinha da Napa TV, o Léo Jardim, que deve jogar. Estão falando aí que talvez ele não jogue, mas eu acho que ele vai jogar, não vai dar brecha. Paulo Henrique, Lucas Freitas, o João Vitor, que deve voltar à equipe, ou o Maurício Lemos e o Lucas Piton, o Hugo Moura, Tietê, o David, Ryan, Verrete e Nuno Moreira. Esse é o time do Vasco, com certeza vai vir de lá. Que me desculpe a minha querida, a minha cara metade, Daniele, mas o Vasco vai trazer um bom resultado lá de Marcelo. Aí do Vasco, vamos falar do Botafogo nisso! O Botafogo que ontem enfrentou o Bragantino lá no Engenhão, casa cheia, a torcida compareceu, não poderia ser de forma diferente. O Botafogo que está invicto aí, hein? Sob o comando desse grande treinador aí, uma promessa, mas que já começa a colocar já em campo os seus conhecimentos, né? Também, quem é o pai dele? O técnico da seleção brasileira, o Carlos Celotti. O Botafogo venceu o Bragantino por 2-0 no Engenhão. Marcos Salles volta falando do Botafogo. Volta aí falando do Botafogo, Marquinhos. Estamos de volta para poder falar sobre o Botafogo, que na noite de ontem, no estádio Newton Santos, conquistou uma vitória importante no jogo de ida da Copa do Brasil. 2-0 sobre a equipe do Red Bull Bragantino, com gols do Montoro e também do Alexander Barbosa, inclusive um golaço, né? O zagueiro roubou a bola no setor defensivo, partiu para o ataque, recebeu um cruzamento na medida ali, parece que o cruzamento foi feito com as mãos do Cuiabano, e o Alexander Barbosa de cabeça fez o segundo gol do Botafogo. E essa vitória é importante. O Botafogo, na próxima semana em Bragança Paulista, pode perder por 1-0, que se classifica direto, e se perder com 2 gols de diferença, vai fazer, né, vai decidir ali a sua classificação com cobranças de pênalti. Mas o Botafogo há muito tempo não sofre aí uma derrota
por diferença de 3 gols, né? Então, se perder por 2, que é a mesma quantidade de gol que fez no Newton Santos, aí sim a disputa da vaga é nos pênaltis. Caso contrário, se perder de 1-0, se empatar ou se vencer novamente, está classificado à próxima fase da Copa do Brasil. Napoleão. Obrigado, Marquinhos, pelas informações sobre o Botafogo. Olha, o Botafogo, minha gente, eu vou te contar uma coisa. O torcedor pode se orgulhar porque o Botafogo vem evoluindo sob o comando do David Ancelotti. Ontem a gente já viu o Botafogo com a cara diferente. Você vai curtir aí já os gols, né? Uma jogada bonita, trabalhada, ó, tudo de pé em pé. Você está vendo que já tem um padrão de jogo, né? Aí a jogada lá do lado direito vai meter do outro lado e o Montoro vai aparecer como raio e vai colocar lá no fundo da meta. O primeiro gol, gol bonito, gol trabalhado, né? Gol trabalhado, gol do Botafogo, né? Tudo em nome da alegria. Agora, eu fiquei meio apreensivo porque o Bragantino começou bem, começou criando oportunidades, começou dando trabalho o Joe. Aí aos poucos o Botafogo foi arrumando a casa, impondo o seu ritmo, né? E conseguiu, você está vendo a repetição do gol aí, ó, bola trabalhada do lado direito, né? Jogado na área, ele apareceu como raio. Esse garoto é bom jogador, muito bom, 18 anos, uma grande contratação. Aí o segundo gol, ó, olha só, saiu lá de trás. O Cuiabano vai meter na cabeça do Alexandre Barbosa. Que gol bonito, cara. Que gol, esse deve ser um gol da rodada. Um gol lindo, realmente, um gol muito bonito. Botafogo 2-0. Aí o torcedor do Botafogo disse: 2-0, será que há possibilidade de reverter lá? O Bragantino em casa joga bem, mas não é mais aquele Bragantino que ninguém conseguia vencê-lo no seu estádio, né? Estou repetindo aí o gol, olha, jogada do Cuiabano lá. Aliás, o Cuiabano que começou como titular. O Alexandre Barbosa, ele deu um passe lá atrás, jogada trabalhada, um gol bonito, parabéns, né? Os 2 gols foram bonitos, né? O Botafogo foi 2-0, resultado bom. É muito importante começar uma partida vencendo de 2-0. Você sabe, a Copa do Brasil não tem mais aquele gol fora de casa, ou gol dentro de casa. É o seguinte, lá se o Bragantino conseguiu o mesmo placar, tira o livre na marca do pênalti. Mas pelo placar feito pelo Botafogo e pela forma como o Botafogo está jogando, dificilmente o Bragantino vai conseguir a classificação, né? Em futebol não existe uma coisa exata, né? Futebol não existe favoritismo. O favoritismo eu falava desde a época da Copa do Mundo, né? Que só existe favoritismo antes do apitar o início do espetáculo, né? Começou o jogo, meu amigo. Vai, tristeza, não precisa voltar. Saindo do Botafogo, vamos falar agora do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense. O Fluminense, meus amigos, que vai muito mal. O Fluminense, há 5 jogos não vence. Não são 4, não, são 5. 5 porque a última derrota dele foi lá, né? Foi a eliminação do Mundial de Clubes. Aqui no Brasil foram 4 jogos. Agora, o Renato, ele está tentando aí a melhor formação, né? Já tentou com 3 zagueiros, tentou com 2 zagueiros, tentou com alas, está fazendo de tudo para tentar ver se o Fluminense repete as grandes atuações lá dos Estados Unidos, né? Onde o Fluminense realmente representou muito bem o Brasil, com atuações maravilhosas, né? Então, eu vou repetir, ele já utilizou o 4-3-2-1, o 4-4-2, o 4-2-5-1 e até agora nenhum desse esquema funcionou. O Fluminense não conseguiu bons resultados. Mas o pessoal está metendo o malho no Renato e tal. Vamos saber do goleiro Fábio, a muralha Fábio, o que ele acha, por que o Fluminense está passando esses momentos de dificuldades. Fala aí, Fábio. Isso para todos, né? É uma pergunta que é feita também para nós, né? Dentro do grupo, da comissão. Todos fazem essa pergunta, não tem uma resposta direta e que a gente possa usar. A gente sabe que tem que melhorar em todos os aspectos, concentração, dedicação. E isso é brasileiro, né? Algumas equipes oscilaram no começo e agora vem, depois da parada, né? Conseguindo fazer bons jogos e conseguindo as vitórias, né? A gente começou muito bem, fazendo jogos bastante positivos, conseguimos resultados expressivos que nos deu uma tranquilidade para ir para o Mundial e fazer uma campanha no Mundial aí, onde todo mundo valorizou, mas ficou para trás, né? A gente tem que agora retornar o mais rápido possível às vitórias. A
e todos nós temos que dar o melhor, melhorar em todos os aspectos que for possível, dentro dos jogos se concentrar cada vez mais para que a gente venha evitar lances de desconcentração em alguns momentos e a equipe adversária aproveitar, mas não é uma única resposta, são várias situações que são coisas do Campeonato Brasileiro, por isso se torna um campeonato cada vez mais difícil. Eu repito, o Fluminense enfrenta o Internacional hoje às 21h30 lá no Beira-Rio. Internacional velho freguês do Fluminense, né? Internacional que não vem tão bem assim, começou bem, não foi campeão e tal, começou, mas agora deu uma caída e eu acho que o Fluminense vai se recuperar exatamente em cima do Internacional. Joga na telinha aí o time provável do Fluminense, que ninguém sabe, mas deve ser esse time aí, né? Eu acho que o Ganso deve começar como titular, o Ganso dá um toque de classe do time do Fluminense. É o Fábio no gol, Samuel Xavier, o Thiago Silva, o Freitas, o René ou o Fuentes, né? Eu acho que ele vai de René porque o René conhece bem o Internacional, já esteve lá. O Bernal, Martinelli e o Hércules, ou o Paulo Henrique Ganso, ou o Nonato, o Cano e o Soteldo ou o Canóbio. Esse deverá ser o time do Fluminense que enfrenta o Internacional, repito, hoje às 21h30. Olha aqui, antes de falarmos do Flamengo, eu fiquei devendo para vocês a coletiva do técnico David Ancelotti, falando sobre essa sessão do Botafogo. O Botafogo que vem aí com alguns jogos sem perder, está invicto sob o comando do filho do Carlo Ancelotti, e ele vai falar sobre as dificuldades e sobre esse jogo contra o Bragantino em que o Botafogo venceu por 2-0. Fala aí, Carlo Ancelotti. O resultado é um bom resultado, mas faltam 90 minutos contra uma equipe que merece todo o respeito, porque é uma equipe perigosa, organizada, que o jogo podia acabar 2-1, então é tudo aberto, é um resultado que mantém a gente alerta para o jogo de volta e nada está resolvido ainda. Boa noite, David, tudo bem? Thiago da Band. Eu queria que você falasse sobre a vitória em casa, porque a gente já tinha visto o Botafogo vencer com você fora do Rio de Janeiro, mas tinha 2 empates dentro de casa. Imagino que o torcedor estava esperançoso para vê-lo vencer jogando no estádio Newton Santos. Imagino que você também, se pudesse comentar sobre isso. Obrigado. Contente, porque sim, o desejo de ganhar em casa eu tinha, tenho que ser sincero. Então hoje muito contente, não só por a vitória, mas porque temos uma linha, um caminho que a gente segue e vai melhorando. Temos muito que melhorar ainda. Hoje acho que temos que fazer mais goles, que com a oportunidade que a gente tem que fazer mais goles. Não é o primeiro jogo que acontece, então contente, claramente, mas com muito trabalho também. Olá, David. Boa noite, Leonardo Bessa do Lance. Botafogo vinha de 2 jogos em casa em que o segundo tempo, menos intensidade, no menor número de chances criadas, e hoje a gente viu um controle maior por parte da equipe, até a parte física, o Botafogo disputando bem, time mais combativo e criando oportunidade na frente. A que você acha que deve isso? Por que o Botafogo foi trabalho durante a semana? Isso foi muito conversado, porque o segundo tempo hoje, de fato, foi bem melhor que contra o Vitória e Corinthians. Sim, o objetivo que a gente tem é de manter um ritmo de jogo um pouco mais tempo. Acho que contra o Corinthians, 30 minutos, 35 minutos, a gente foi capaz de fazer isso. Hoje, um pouco mais. É verdade que hoje também os câmbios, os jogadores que entraram foram... Daí a presença a gente estava devendo, a coletiva do David Ancelotti, né? E o torcedor tricolor também perguntando, e Napoleão falou do Fluminense e tal, vai jogar com o Internacional e reforço. Olha, eu tenho aqui, a redação me passou aqui, 2 informações do Fluminense em relação ao reforço. O Fluminense está tentando aí, claro, desde que saiu o John Mário, o time caiu de produção, a diretoria, o doutor Mário Bittencourt, juntamente com a comissão técnica, estão analisando aí jogadores. Muitos jogadores são oferecidos ao Fluminense, mas não é assim, não adianta contratar para compor elenco, tem que contratar para jogar. E o Fluminense está no radar do Fluminense aí, um jogador espetacular, ele é brasileiro, disputou o Mundial pelo Mamelodi, inclusive jogou contra o Fluminense, é o Lucas Ribeiro, jogador de número 10. Número 10, se você tiver a oportunidade de ver aí os jogos do Mamelodi,
Número 10, Lucas Ribeiro, bom jogador, né, de 26 anos, está no radar do Fluminense aí, os entendimentos estão sendo mantidos, de repente ele pode vir aí para reforçar o Fluminense, para suprir aí a necessidade, sobretudo aí com a saída do Arias. Também, lembra do Vitinho? Vitinho que jogou no Botafogo, jogou no Flamengo, no Internacional, né, tá lá na Arábia, tá jogando lá no clube da Arábia. Ele pode pintar aí também, né? O jogador acho que está com 35 anos, vai ainda dar caldo. O Vitinho é um bom jogador também. São dois jogadores que estão sendo aí analisados para serem novos reforços do Fluminense. Agora sim, vamos falar agora do mais querido do Brasil, no Clube de Regata do Flamengo. Nós temos muitas, mas muitas notícias sobre o Flamengo. Flamengo que estão chegando os reforços aí, já estão falando em celebrar, realmente é uma verdadeira seleção, né? Primeiro veio o Jorginho, já está habituado, parece até um veterano, está no time, agora chegou esse cara aí, ó. O Emerson Royal já se apresentou, já treinou, juntamente com o Saul Hicks, né? Já estão ali no entrosamento. Esse cara é jogador de seleção brasileira. Né? A gente cumprimentando o grande jogador que está se recuperando, né? Aí tentando se recuperar, né? O pessoal está falando sobre ele, né? O De La Cruz. Chegando aí, esse outro aí, você está vendo, já está também treinando. De repente pode até ficar no banco do jogo de amanhã, né? Que é o Saul. Então o Flamengo está trazendo. E ontem chegou mais um reforço, já você vou mostrar a chegada dele, né? O Flamengo está treinando aí, treinando forte. O técnico Felipe Luiz agora com mais alternativas, né? Com jogadores de peso chegando para reforçar. Realmente é uma verdadeira seleção, né? O Flamengo tem esse jogo, outro jogo importante contra o Atlético Mineiro, agora pela Copa do Brasil, amanhã no Maracanã. É um jogo em que o Flamengo precisa fazer um resultado aqui no Maracanã. E a novidade é essa que eu falei para você. Os dois jogadores já foram registrados, o nome já apareceu lá no BID, né? Que é o Boletim Internacional. Então, agora já estão, inclusive, em condições de jogar. E esse cara aí, eu vou falar uma coisa para você. O torcedor rubro-negro me pergunta muito: e aí, Napoleão, você acha que ele vai ser o titular? Olha, meu amigo, o Varela tá jogando uma bola redondinha. O Varela é um jogador que simplesmente faz tudo aquilo que o Felipe Luiz pede. O jogador que marca bem, apoia bem, né? Então, agora, uma coisa é certa, pô. O jogador do quilate desse aí, do Emerson Royal, da mesma forma do Saul, e esse que chegou ontem, que já a gente vai mostrar, são jogadores de outro nível, né? Jogadores que vão chegar para realmente reforçar, jogadores que não vão sentir o peso da camisa. Agora, são muitas competições, meu amigo, são muitas competições, então todos vão ter as suas oportunidades, né? O Flamengo não tinha, agora tem peça de reposição, perdeu um grande lateral, que é o Werner, né? E trouxe um grande lateral, o Emerson Royal, perdeu um jogador de meio de campo, o Coringa Gerson, trouxe aí o Saul, e agora está trazendo o que a torcida tanto queria, um atacante, né? Que é esse menino que chegou aí, já você vai ver a chegada dele, que foi uma festa, um garoto humilde, né? Garoto de apenas 26 anos, e que realmente pode, certamente, vai dar uma nova dinâmica ali, né? Porque, na verdade, de centroavante, o Flamengo só tem Pedro. O Flamengo precisava de peça de reposição. E ontem ele chegou com alegria, o garoto chegou com um sorriso no lábio. Esse menino aí, que você vai ver a chegada dele aí, você vai chegar, vai olhar agora a chegada dele, a torcida aí, coisa linda. Olha o nosso Jorge Jesus. Vai pedir autógrafo dele. Aí a chegada do Samuel Lino. Esse garoto certamente vai dar muitas alegrias à torcida do Flamengo. E eu vou falar um pouquinho sobre esse jogador, porque esse menino, ele teve na Gávea. Ele teve na Gávea com 17 anos. Né? Ele foi observado, ele jogava no São Bernardo, lá de São Paulo. Foi observado pelo Luiz Carlos, meu amigo Luiz Carlos, que era o coordenador da base, trouxe ele para o Flamengo. Ele ficou no Flamengo 2 anos, fez gols para Dedéu, mas foi uma safra em que tinha jogadores muito competitivos na sua posição. Ele acabou não sendo contratado, né? O Flamengo devolveu ele para o São Bernardo, ele foi vendido para fora, e é assim mesmo, a vida é assim mesmo, né? Eu lembro inclusive, e vou lembrar da nação rubro-negra, o que aconteceu com esse menino aí, aconteceu já há anos atrás com o Nunes. O Nunes também
chegou com 18 anos no Flamengo, foi dispensado, ele inclusive falou, olha, eu vou voltar para cá e vocês vão me contratar a peso de ouro. E foi o que aconteceu. Quando o Nunes voltou, foi contratado a peso de ouro. Mesma coisa está acontecendo com esse menino, 22 milhões de euros, né? Podendo chegar a 25 milhões. É uma grande contratação. E não para por aí não. Porque hoje, finalmente a novela acabou. Está chegando também aqui o Carrascal. Grande reforço do Flamengo. Né? Você vê que o Flamengo agora está competindo com os clubes da Europa, gente. Não é brincadeira não, o Flamengo está botando para quebrar, fazendo contratações importantes. Né? Agora, sobre o jogo de amanhã, o Felipe Luiz está aí quebrando a cabeça, já sabe como é que o Atlético Mineiro joga. O Atlético Mineiro vai ter a volta do zagueiro titular, vai voltar ao time, ele não participou do jogo, estava cumprindo suspensão pelo terceiro cartão. O zagueiro que impõe respeito, né? Vai voltar à equipe. E de repente, eu não sei não, mas o Cuca vai tentar aplicar o mesmo esquema tático do jogo do final de semana, porque ele vai querer decidir lá, né? Lá na Arena MRV, onde o Flamengo vai fazer o segundo jogo. Então é importante que o Flamengo faça um bom placar, né? Pelo menos saia daqui com 2-0, 3-0, que aí vai tranquilo para lá. Lá no outro jogo, de repente, vai poder aproveitar esses novos reforços que estão chegando. Né? O time deverá entrar em campo com o seguinte, vamos lá. Rossi no gol, Varela, ali ó, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha, ou o Alexandre, Jorginho, o Alan, o Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e o Plata. Praticamente o mesmo time que enfrentou no Atlético na última parte. Pode pintar, né, alguma surpresa. Felipe Luiz é esperto, ele já viu como é que o Atlético joga, então de repente pode pintar aí alguma surpresa. Então, eu repito, Flamengo e Atlético Mineiro amanhã às 21h30. E com certeza a nação rubro-negra vai invadir. E hoje, gente, expectativa aí da chegada do Carrascal. E o Flamengo já está monitorando outro atacante importante também que pode pintar. Quer dizer, foram 4 reforços, 5 com o Jorginho, já nessa temporada, e pode pintar aí o 6º reforço. É o Flamengo aí montando uma máquina, porque são muitos jogos, né, são muitas competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, não é brincadeira não. Então tá certa a diretoria do Flamengo, dando qualidade na lei, dando opções, como diria o ex-presidente do esporte, meu amigo, meu irmão, Vanderson Lacerda, tem que ter peça de reposição. Quem vai jogar aí já é um problema do Felipe Luiz, né? Quem vai jogar, porque ele também tem que dar minutagem para os jogadores, não pode forçar muita barra. O Cruzeiro, por exemplo, já tropeçou contra o Ceará, lá no Mineirão. São muitos jogos, gente, são muitos jogos. O time não pode ter só a conta do char ali, os 11, tem que ter outras opções. Então, antes de fechar o programa, nós vamos hoje é quarta-feira, e quem é quem, né? Então, vou pedir para a produção colocar aí novamente os jogos, né, da Copa do Brasil, as oitavas de final. Ontem tivemos o Botafogo 2, Bragantino 0, e hoje nós vamos ter Bahia e Retrô. Olha, esse Retrô é um time encardido, né? É um time encardido, mas mesmo assim eu acho que o Bahia vai fazer o placar. Vai ser uns 2-0 Bahia, né? Teremos o Internacional e Fluminense vai desencantar, Fluminense vai trazer a vitória. Eu acho que o Fluminense vai ganhar o Internacional por 1-0, vai trazer a vitória para jogar tranquilamente aqui no Maracanã. Cruzeiro e CRB, o CRB joga bem fora de casa, mas o Cruzeiro é muito melhor do que o CRB. E eu acho que não vai pintar zebra não, o Cruzeiro vai ganhar esse jogo e depois jogar tranquilamente lá no Rei Pelé, no jogo da volta. CSA e Vasco, esse jogo é que é um jogo encardido, né? E o CSA em casa joga muito bem. Mas se o Vasco repetir o que jogou, o que jogou contra o Internacional, com certeza vai trazer um bom resultado. Eu acredito que seja o 0-0. Teremos também o super jogo, Corinthians e Palmeiras. Olha, que clássico sensacional, né? Eu acho que vai dar empate. E aí, amanhã, Flamengo e Atlético Mineiro, 2-0 Mengão. São Paulo e Atlético Paranaense, 1-0 São Paulo. Então, esse é o nosso prognóstico para esses jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Estamos colocando o ponto final do Momento do Esporte. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, é muito importante a sua participação. Está ali, ó,
Momento do Esporte Napa TV é o canal alternativo da Napa TV. Dê o seu joinha, participe conosco. Audiência não se compra, audiência se conquista. Momento do Esporte, início de uma grande amizade. Napa TV, TV Diversidade. Aqui você vê tudo aquilo que você quer ver no esporte. Tchau!